Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evaí desta quarta-feira. Hoje é dia 5 de novembro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos aqui pela próxima hora com muita informação para você. Hoje começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e todas elas são absolutamente decisivas daqui para frente. A briga pelo título, também pela Libertadores e contra o rebaixamento. Os times entram em campo com tudo isso em mente. E, claro, tem muitos outros assuntos para que nós debatamos aqui. Evair Paulino, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo dentro dos conformes. Hoje tem jogo de brasileiros, né? Tem briga pelo título. Amanhã também tem Liga dos Campeões. Tá tem firme tudo. E forte. O cardápio tá recheado, Janaína. Pra quem gosta de futebol, hoje o dia tá daquele modelo, né? Ontem que foi mais, assim, ontem porque teve a Liga dos Campeões, né? E muitos jogos bons. Dois jogos poderiam ser finais de Liga dos Campeões. Bayern e PSG e Bayern e Liverpool e Real Madrid. Mas fora a Liga dos Campeões não tivemos jogos aqui no Brasil, né? Ontem, terça-feira mais parada, não teve Série A, não teve Série B e é isso. E o Paris Saint-Germain perdeu em casa, né? Perdeu e o Bayern vem forte, hein? 100%. Candidato. O Bayern tá forte, 2 gols do Luiz Dias. Daqui a pouco a gente fala mais também de Liga dos Campeões. Nós vamos começar nosso mata-mata de hoje com o assunto que mais repercutiu ontem no futebol brasileiro. Bom, era um evento, não sei se mundial, né? Teve Liga dos Campeões, muitos jogos importantes. No brasileiro, certamente repercutiu bastante. O Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, segunda edição, foi realizado na sede da CBF. A CBF abriu as portas, os treinadores pediram a presença do Carlo Ancelotti, que hoje é o treinador da seleção brasileira, até para que fosse uma reverência, uma homenagem a um cara que provavelmente ele tá junto com o Guardiola. No final da carreira dos dois a gente vai mensurar quem ganhou mais título. Hoje ainda é o Carlo Ancelotti, mas tá no hall de treinadores que vai ficar para a história. Certamente hoje treina a seleção brasileira, independente do que acontecer na Copa do Mundo de 26. Se ele for campeão, aí com certeza que ele vai entrar num patamar que nenhum outro treinador chegou. Bom, eis que outros 2 treinadores homenageados, no caso ex-treinadores que foram homenageados, Oswaldo de Oliveira, Fluminense, Flamengo, tantos clubes, os times do Rio de Janeiro, outros clubes Brasil afora também por muito tempo. Emerson Leão foi ídolo como goleiro do Palmeiras, treinou por muito tempo o Santos, campeão brasileiro. Os 2, quando usaram a palavra à frente no palco, com outros treinadores estrangeiros lá além do Ancelotti, eles fizeram críticas à presença dos estrangeiros aqui. Não foi qualquer crítica, não foi assim, olha, a gente perdeu espaço, os caras estão ocupando, a gente precisa melhorar, só. Não foi esse meia-culpa, não. Foi quase que uma xenofobia mesmo. Vamos ouvir o que disse o Emerson Leão no discurso dele, depois a gente fala o que disse aqui o Oswaldo de Oliveira e as reações. Primeiro vamos ouvir o Leão no discurso dele ontem. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para mim a palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Quero falar a você, Wagner, que toda colaboração
já fui presidente de sindicato, de tudo. Desculpe. Que toda a colaboração que você precisar de um treinador antigo, para passar algumas coisas para o jovem, tem o Zé Mário também, que é meu companheiro, eu vejo vários companheiros aqui, e muitos novos que eu não conheço mais. Inclusive ex-jogadores que trabalharam comigo, que eu não reconheço, me desculpe, mas Wagner, você tem tudo para se tornar uma pessoa muito e muito importante para nós brasileiros. Portanto, boa sorte no seu futuro. E boa sorte para você também. Ok? E para coroar com chave de ouro esse discurso lindo do Emerson Leão, veio o Oswaldo de Oliveira. E olha só o que ele piorou ainda? Piorou. Abre aspas. Eu não queria treinador estrangeiro, mas não tinha jeito. Se tivesse que ser, que fosse esse senhor. Aí apontou pro Carlo Ancelotti. Olha o jeito. Torci para ser esse senhor. Depois que ele for embora, que venha um brasileiro. Fecha aspas para Oswaldo de Oliveira. Assim, gerou um constrangimento enorme de todo mundo que estava ali presente, sobretudo quem estava na frente, e do Carlo Ancelotti, que eu imagino o que o cara se sentiu, né? Imploraram para ele vir para cá e aí todo mundo recebe ele a pau e pedra, né? Como se eles falam como se eles não tivessem tido oportunidade, né? Sim. O Leão já até frequentou a seleção brasileira, foi treinador em inúmeros lugares, né? Por algum motivo saiu do mercado. O Oswaldo de Oliveira, a mesma coisa. Ele chegou a ser, parece que, auxiliar da seleção brasileira, mas nunca engrenou, nunca mostrou algo a mais. Nós brasileiros, ninguém gostaria de um treinador da seleção brasileira estrangeiro. Eu era contra há 5 anos atrás, se me perguntasse, sei lá, eu também falaria que não precisa, nós temos aqui. Mas, infelizmente, eles mesmos, como disse o Leão, a culpa é deles mesmos. O primeiro é que eu acho que tinha que levar esses dois senhores para tratar mentalmente. Primeiro pela falta de respeito que tiveram com o Ancelotti ali presente, com a instituição que organizou o evento, e segundo pelas falas deles, né? Porque todos eles trabalharam fora do país, todos eles já foram treinadores estrangeiros em algum lugar, e se hoje o Brasil tá tomado por treinadores estrangeiros é por falta de competência do que temos aqui. É falta de ir atrás, de estudar, de buscar melhorar. E o futebol evolui. Então tá na hora dos treinadores buscarem evoluir. E eu não vejo nenhum problema em si. Não temos mão de obra qualificada para treinar a seleção brasileira em ter um estrangeiro. É isso que os grandes países fazem em todas as áreas. Os Estados Unidos se tornaram uma potência científica a partir dos, sobretudo, alemãos, judeus cientistas que na Segunda Guerra saíram da Alemanha e foram para os Estados Unidos. E vários outros, assim. Países bem-sucedidos são grandes atratores, quem atrai muitas mentes brilhantes. E no futebol é o esporte mais globalizado que existe. Não existe nenhum outro esporte no mundo que seja mais globalizado que o futebol. Basicamente toda cidade do mundo tem algum time jogando bola. Lógico que é um hipérbole, mas você não anda longe para você encontrar um time jogando bola. O Oswaldo de Oliveira, só para complementar o que você disse, Janaína, o Oswaldo de Oliveira treinou ou foi auxiliar de preparação física, auxiliar técnico fora do país em 20 temporadas. Em 20 temporadas. 20 temporadas? 20 temporadas. Cito aqui os países em que ele ou treinou ou foi auxiliar. É um absurdo. Catar, Emirados Árabes Unidos, também Japão, foram esses 3 países, né? Catar, Emirados Árabes Unidos e Japão. O Emerson Leão, vou até contar aqui que eu perdi a conta do Leão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 6 temporadas o Leão treinou fora do país. A maioria delas no Japão, mas também ganhou um dinheiro no Catar quando treinou o Al-Sadd. E aí todos os dois, né, fora do país, sendo um treinador estrangeiro, ganhando dinheiro dessa forma e agora criticando os que estão aqui. Vocês lembram o orgulho que a gente teve quando o Vanderlei Luxemburgo foi treinador do Real Madrid, a maior potência do futebol? Verdade. Qual o problema? Nenhum. Se o cara era bom, qual o problema? O torcedor do Real Madrid não se importa se o treinador é espanhol, se o treinador é português, se ele é brasileiro, se ele é italiano, como era o Ancelotti. Eles querem ganhar.
E nós queremos que a seleção vença e os torcedores dos seus times... Pergunta pro torcedor do Palmeiras se ele se importa do Abel ser português. De jeito nenhum. Pergunta lá aos torcedores do Flamengo que se importaram quando o Jorge Jesus ganhou tudo que podia no Flamengo. E aí a gente entra numa outra questão. Sobre a qualidade mesmo que vocês já falaram. A última vez que um treinador brasileiro foi campeão do nosso campeonato nacional foi 2020. Foi o Rogério Ceni com o Flamengo. Aí depois a gente teve Sampaoli, Abel, Jorge Jesus. O Jorge Jesus foi antes, né? Foi 2019. Só fazer um adendo. Ele foi campeão e foi mandado embora. Foi campeão e foi mandado embora. Então, não tem como. A valorização desses profissionais no Brasil é quase nada. Sim. Dura 3 partidas. E aí, qual que é a questão? Os treinadores não lutam para romper esse ciclo, porque eles mesmos, às vezes, eles entram nesse ciclo. Quantas vezes a gente viu também o lado oposto? É minoria, mas acontece também. O treinador tá bem num time, ele deixa aquele time para ir treinar outro time e depois acaba demitido. Ele próprio decide romper o trabalho. Isso acontece com muita frequência, inclusive, Sim. né? E com a desculpa de que, eu fui embora porque se eu for mal aqui, eles me mandam embora. Sim. Então, como eu tô indo bem, outro quer me contratar, eu vou embora. No fim, isso é muito mais do que orgulho nacional. Isso aí é a tentativa de manter uma reserva de mercado. Porque antes, os treinadores, até os estrangeiros começarem a vir, até 2011, 12, 13, os treinadores brasileiros, eles se revezavam em 15, 16 clubes ali. Você sabia que era sempre os mesmos. Os mesmos. Não, e esse vício até recentemente acontecia, né? Além de ser os mesmos treinadores, um caso recente está sendo cotado de assumir o Grêmio, o Renato Gaúcho novamente. Vai e vem. E aí são os mesmos jogadores, os mesmos treinadores, Sim. é um ciclo que não melhora, não evolui. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente termina esse assunto e vamos trazer mais informação para você. Rapidinho. O Mata-Mata tá de volta. A gente conversava aqui no intervalo sobre essa situação dos treinadores, esse constrangimento, enfim. E nós lembrávamos aqui de figurinhas carimbadas. Você via Celso Roth, Abel Braga, não que eles não fossem bons treinadores, eram. O próprio Luxemburgo, assim, diversos treinadores que rodaram pelo menos 15 clubes no Brasil, que geralmente eram os clubes que disputavam a primeira divisão, e eles sempre estavam rodando. Aí você tinha os treinadores que sempre rodavam nos times de segunda linha do futebol brasileiro. Você tinha os treinadores que sempre rodavam no de terceira. Então, E por que acabou isso? Porque chegaram os estrangeiros com mais capacidade, né? E não é só capacidade. Eles chegam sem vícios, eles chegam sem querer trazer todo mundo. O empresário que contrata, ele chega sem trazer o jogador que ele quer, porque tem treinador que aonde vai leva sempre os mesmos. Isso é muito comum, né? Esse aí o treinador era 15 contratações. O empresário já sabia, olha, eu vou poder levar esse. Isso já foi noticiado 1 milhão de vezes. Então não é só a parte técnica, é credibilidade também. Credibilidade, querendo ou não, você tá falando no meio para 40 pessoas, 40 adultos, você precisa ter credibilidade. E aquilo que se viu ali, Leão, Oswaldo de Oliveira fazer aquilo ali, é justamente o nível que tem esse tipo de gente, esse tipo de treinador. Não tem mais credibilidade, aí sai chutando para qualquer lado aí. Não, vamos pegar aqui, olha só, 2 dos principais trabalhos do futebol brasileiro hoje são de estrangeiros. É o Abel, que é o maior trabalho em sei lá quanto tempo no futebol brasileiro. E o Leonardo Jardim no Cruzeiro, que pegou uma barca que a gente pensava que nós aqui, né, pensávamos que estava furada, e vai levar o time para Libertadores com folga, e chegou a brigar pelo título, ainda tá matematicamente, mas a gente sabe que é difícil, mas é um time que incomodou o Flamengo, não perdeu nem pro Flamengo nem pro Palmeiras no campeonato. Aí você imagina esse time reforçado com um trabalho mais longevo do Leonardo Jardim, se ele permanecer, tem tudo para engrenar.
E o Leonardo Jardim questionou bastante sobre a cobrança que acontece no futebol brasileiro, né? Tipo, os 2 jogos bons, um jogo ruim, a cobrança muito grande, enfim, né? E que é outro tipo de vício que acontece no nosso país, que também atrapalha o bom desenvolvimento e o trabalho. E outra coisa, eu disse aqui que o futebol é globalizado. Todos os países, todas as ligas top do mundo hoje tem pelo menos 1/3 dos seus treinadores estrangeiros. O Brasil hoje na elite tem 8 de 20. Não chega a metade, mas já chegou, inclusive, acho que 11 foi o recorde, 11 de 20. Mas na Inglaterra, que é o mais potente. E hoje a gente não pode dizer que a nossa seleção é melhor que a Inglaterra também. A Inglaterra hoje tem, acho que 3 ou 4 treinadores ingleses na Premier League. A França tem mais ou menos a mesma média do Brasil. E hoje a França, na minha avaliação, é discutível, mas a França hoje, na minha avaliação, é a melhor seleção hoje. E a França tem, de 18 times, tem 8 treinadores que são estrangeiros. Inclusive o treinador do Paris Saint-Germain é um espanhol. E o treinador do Real Madrid não era um espanhol até o ano passado. Pra gente ver que ninguém se preocupa se o cara é bom. É lógico que nós, como brasileiros, para alimentar a nossa seleção, nós queremos produzir jogadores bons no nosso país e treinadores bons no nosso país. Isso quer dizer, sabe o que também? É que parou no tempo. Sim. Esses caras pararam no tempo. Não buscaram evolução. Não foram buscar evolução lá fora. Lá fora evoluiu, trouxe pra cá. E nós estamos aí, sem ganhar a Copa do Mundo há 20 e tantos anos. E vendo os estrangeiros fazendo bons trabalhos aqui dentro do futebol nacional. Eles vêm aqui, ensinam e são bons com assim, até nas entrevistas eles demonstram ser mais capacitados e dentro de campo demonstram ter os times deles são muito mais competitivos, são muito mais bem posicionados dentro de campo, são mais motivados, entendeu? Então, isso tudo aí é aquela coisa, parou no tempo, acha que nós não precisamos mais, nós vamos ganhar de qualquer jeito, e não é bem assim, mas não. Hoje, por exemplo, o Felipe Luiz, que é um treinador brasileiro que está em crescente, ele se espelha em treinadores que não são brasileiros, aí você vê o tamanho da discrepância, né, que temos, porque a gente tem um treinador brasileiro que é jovem no trabalho, começou recentemente e se espelha em treinadores que nenhum deles são brasileiros. Então, assim, o problema não está em trazer treinadores estrangeiros, está na falta de vontade dos brasileiros de se capacitar e melhorar. Eu já falei várias vezes aqui para vocês, esse programa aqui que a gente faz há algum tempo já. O melhor treinador que eu tive foi Luxemburgo. Ele trouxe... E ele chegou no ápice, além da seleção, foi pro Real Madrid. Além de ser bom treinador, ele trouxe algumas mudanças dentro do futebol, naquela época. Pra época, isso em 93. Ele trouxe o psicólogo, ele trouxe imagens, ele falava do adversário mostrando imagem pra gente, algo que ninguém tinha trazido até então, entendeu? Então, era uma novidade. Mas mesmo assim, hoje a gente não tem mais... É preciso buscar, é preciso melhorar nos treinamentos, ter mais capacidade. É isso que fez as seleções ultrapassarem o Brasil, né? Ultrapassou o Brasil e há muito. Tanto é que no Brasil hoje, se você for ver por posição, centroavante mesmo, a gente só tem Pedro. O resto é tudo estrangeiro, que bate aqui e não consegue ser um atacante artilheiro dentro da nossa competição. Meio campista, né? Que a gente sempre... Não é, que é o 10, que a gente sempre orgulhou, né? De ter Zico, de ter Pelé, de ter Rivelino, de ter Djalminha, de ter tantos outros, eu não consigo. Aí você vê a Espanha cheio desses caras, você vê o Cole Palmer na Inglaterra, e tantos outros jogadores aí mundo afora. Mas em relação aos treinadores, eu falei aqui só pra lembrar, 2020 o Rogério é campeão com o Flamengo. Foi o último treinador brasileiro campeão do Brasileirão. 21 foi o Sampaoli no Galo, naquela campanha épica do Atlético Mineiro. Depois o Abel 2 vezes com o Palmeiras, 22 e 23. E ano passado o Arthur Jorge com o Botafogo. Esse ano vai ser o Felipe Luiz, quebra essa escrita com o Flamengo, depois dessa sequência. E lembrar que 2019 também foi um estrangeiro, né? Foi o Jorge Jesus, que eu acho que o Jorge Jesus foi o cara que
realmente consolidou o treinador estrangeiro aqui. Abriu as portas, com certeza. O trabalho que ele fez foi acima da média, foi ele que trouxe. Porque até então, chegava estrangeiro aqui, todo mundo falava assim, e não aguentava mesmo, porque aqui 3 partidas já manda embora, né? De repente chegou um outro cara com outra maneira de pensar e trazendo um futebol diferente, acabou abrindo as portas para todos esses que estão aí. Não, e ele chegou sobre dúvidas, porque por ser um treinador estrangeiro, de cara foi eliminado da Copa do Brasil. Quase caiu na Libertadores. Quase caiu na Libertadores, porque pegou um trabalho que já não estava tão bom. Nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, perdeu de 3-0 pro Bahia. E foi tipo ápice, todo mundo pedindo demissão dele. E foi uma coisa que a diretoria sustentou e que deu certo. O Abel também no começo, com a quantidade de desconfiança que tinha sobre o trabalho dele. Aonde arrumar esse cara? Aonde arrumar esse treinador? Até que ele conseguiu, e até hoje ainda sofre críticas, que a gente vê um trabalho, um treinador que tá brigando na final da Libertadores, tá brigando pelo título brasileiro, disputou, chegou na final do Campeonato Paulista, a gente vê pessoas criticando o trabalho dele. E na maior parte das vezes a gente vê comentários vindo de ex-treinadores, de ex-jogadores. E o pior, não é criticando o trabalho. Muitas vezes, quando vem de ex-treinador ou de treinadores, é o fato dele ser de outro país. Que aí, criticar o trabalho, ok. Todo mundo é passível de crítica. Cada jogo tem sua história. Você pode criticar ali dentro aquilo que aconteceu no jogo. Mas assim, criticar alguém por ele ser assim, assado, de tal lugar, pelo amor de Deus, né? Você tem que criticar pela atuação do profissional. E, perdão, pode complementar. É tipo a falta de respeito que aconteceu ontem com o Ancelotti. Por quê? Porque a CBF passou mais de um ano tentando contratar ele. A gente até discutia aqui antes de anunciar ele de forma oficial. Foram 2, né? Foi desde da Copa. Verdade. A gente passou aqui até anunciarem de forma efetiva. E quantas vezes a gente falou aqui que só acreditava depois que viesse. Sim. Não por ele ser estrangeiro, mas pelo fato dele ser um treinador de elite e pegar a seleção brasileira da forma que tá hoje. E estar num clube de elite, que é o Real Madrid. Sim, e pegar a seleção brasileira da forma que a seleção tá hoje. Sim. Porque a seleção já foi a maior seleção do mundo. Ela continua sendo maior em títulos. Só que se a gente for olhar pelo futebol apresentador, hoje não é. Um outro aspecto é que acho que foi o Oswaldo de Oliveira que citou, não lembro se foi ele ou o Leão, mas acho que foi o Oswaldo de Oliveira, que ele desejava que o Fernando Diniz fosse o próximo, que o Fernando Diniz é o melhor, o próximo treinador da seleção. Fernando Diniz não consegue ter uma boa sequência comandando o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Não, ele faz até um bom trabalho no Vasco. Não, eu não acho um mau trabalho, eu falo assim, manter uma boa sequência. Mas acho que ele manteve, ele conseguiu tirar o time lá de baixo, tá brigando por Libertadores, mas independente disso, ele foi treinador da seleção até 1 ano e meio atrás. Era ele que comandava a seleção. E aí depois veio o Dorival. Depois dele, ele foi treinador interino, campeão da Libertadores com o Fluminense e tal. E aí deixou a seleção. Até numa das coisas mais patéticas desse ciclo, que foi um treinador treinar o clube e a seleção ao mesmo tempo, né? Era isso que eu ia falar. Eu tenho 2 pontos em relação ao Diniz quando ele assumiu a seleção brasileira. Primeiro, é que colocaram o Diniz pra tampar buraco ali, porque na minha opinião não foi uma coisa de estratégia. Um treinador com pouca experiência em relação a títulos, ganhar coisas, porque até então ele só tinha ganhado um campeonato carioca, e ainda colocou ele de forma dividida, comandar o time e comandar a seleção, gente, isso não existe. Isso aí foi um ineditismo cruel na história da seleção brasileira, mas enfim, esse show de horrores culminou numa nota de repúdio que foi publicada pela Federação Brasileira dos Treinadores, que classificou como inadmissível que um profissional que ao longo de sua carreira ocupou espaços relevantes no cenário nacional e internacional utilize sua fala de maneira desequilibrada e ofensiva para desqualificar colegas de profissão e propagar discursos que desrespeitam o esforço coletivo de uma categoria que com tanto empenho busca reconhecimento e valorização em meio a inúmeros desafios estruturais e institucionais, que é um trecho da nota, que é bem longa, publicada pela Federação, em repúdio ao Oswaldo. Eles não citaram o Leão, não. Citaram só o Oswaldo. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
mata-mata tá de volta, todo mundo ansioso pra final da Libertadores, né? Final da Libertadores é dia 29. Janaína e Evair não se seguram, já estão com a passagem pra Lima comprada. Tá tudo comprado já tá, tem até o lugar reservado lá já. Inclusive, começou oficialmente as vendas. Não achei tão caro os ingressos. Dá tempo ainda, Janaína, vai. O negócio não tá os ingressos, tá a passagem aérea que tá custando um rio. Não, e agora aumenta, porque definiu, né? Tem a maior demanda por voos pra Lima. A última vez que eu olhei, cada passagem na semana da final da Libertadores, ida e volta, tava custando a média de R$4.500, R$4.800. Pra qualquer época do ano é 2 e pouco. Assim, é um valor muito elevado, viu? Muito elevado. Aí eu aqui fazendo cotação, médio, né? fazendo cotação. Pro torcedor médio é muito elevado. Pro torcedor salariado tipo eu, é caro. Agora pro torcedor tipo o Evair que tá eletizado, tá tranquilo. Bom, mas aí naquela esteira de notícias que eu não sei se o torcedor gosta tanto, eu não gosto. A Conmebol estuda a possibilidade de realizar a final da Libertadores, não essa, evidentemente, no futuro, fora do nosso continente, em outros continentes. Não concordo. Pode ser nos Estados Unidos, pode ser no México, pode ser na Espanha, em Portugal, na Rússia, na África do Sul, em Israel, na Oceania, lá na Austrália, na Nova Zelândia, qualquer lugar. Porque a ideia é expandir a competição de forma global. Aí o Juan Emilio Roa, que é diretor comercial da Conmebol, concedeu entrevista ao The Athletic, um jornal inglês com braço nos Estados Unidos também, e disse o seguinte, abre aspas: esse é um tema que está na mesa e em avaliação. Definimos um roteiro para os próximos anos, mas estamos avaliando, estamos trabalhando para ampliar o interesse fora da América do Sul, fecha aspas. Pô, que eles queiram ampliar o interesse fora da América do Sul é excelente, mas não leva a final pra lá. Não, levar a final não faz sentido. É uma competição continental, você vai levar a final pra outro continente? Podia levar o Oswaldo e o Leão. Lá coloca eles no avião e manda. Imagina só o torcedor do River e do Boca que sonhava em ver uma final de Libertadores entre os dois times, uma coisa histórica. Eles levaram lá pra Madrid. Não, pro Santiago. Não existe, né? Não existe. Não sei quem foi o esperto que teve essa ideia aí, longe daquilo que a gente imagina, nem... É assim, inadmissível. Assim, eu concordo que alguns times vão ter torcedores em grande volume fora do país. Alguns. Só que a grande maioria não vão ter. E fora que vai afastar o torcedor do time, né? Assim, eu acho que você pode expandir. Meu argumento, eu entendo seu argumento e meu argumento eu vou trazer outro argumento aqui. Como é que você vai? Você não precisa levar a final da competição para um outro país para expandir a marca. Todo mundo aqui no Brasil acompanha a Liga dos Campeões. Quantas vezes foi jogado? Nossa, quantas vezes não deixamos ali, reservado que dia que é a final. Pois é. Se quiser assistir, se tiver em mesmo interesse, se o cara quer ver Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores, ele vai pra Lima, ele sai lá da Europa e vem pra Lima. A competição... Não, e o nome da competição é Libertadores. Fizeram até essa piada quando o Boca e River jogaram na Espanha, porque o nome da competição é Libertadores, que homenageia os homens que libertaram a América do domínio dos colonizadores que exploravam as terras sul-americanas. E aí a competição com o nome de Libertadores foi jogada justamente no país que colonizou os argentinos, que colonizou a Argentina. Então foi a Copa Colonizadores, não a Copa Libertadores. Mas enfim, fora essa brincadeira histórica... Tomazetti também é cultura. Não, mas fora essa brincadeira histórica, o que vai atrair interesse é que os times daqui tenham recursos para pelo menos manter seus bons jogadores. Vitor Roque fez meia boa temporada, né? Que ele começou a jogar bem da Copa do Mundo pra cá e já tem aí uma possível proposta de 50 milhões de euros na mesa. O cara tem 20
20 anos. Ele saiu daqui primeiro com 18. Isso porque tem que esperar chegar nos 18. Porque se não precisasse esperar chegar nos 18, o Hendrick, Vini o Estevão, Júnior, Hendrick, Paquetá, Vitor Reis, todo mundo tinha menor de idade. E você imagina todos aqueles meninos que têm dupla cidadania, quando já não estão lá já. Porque é o que eles mais querem, o estrangeiro mais quer, é justamente esses que têm dupla cidadania e pode ir e jogar em qualquer lugar lá. Então fica tranquilo, né? Essas situações incomodam bastante também. Então o que precisa é os times terem condições. Hoje Palmeiras e Flamengo atraem interesse internacional, por menor que seja, porque são bons times. Mas na América do Sul não tem mais nenhum time que atrai interesse internacional. E se a gente for olhar os... Talvez times argentinos por conta do Messi, né? Mas assim, numa relevância menor, aqui, né? Certamente. Se ele tivesse aqui, aconteceria o que aconteceu com a Major League Soccer, que deu mais um boom de crescimento com o Messi lá. Um jogador, ele, o Cristiano Ronaldo, são jogadores que atraem muita atenção onde eles estiverem. Mas a Libertadores precisa disso, precisa de bons times. É lógico que hoje 2025, não dá para concorrer com o dinheiro dos times europeus. E quem tem subido essa ladeira aí é a Arábia Saudita, né? Não é o futebol sul-americano. E ainda tem outro problema para resolver, a competitividade, porque só o Brasil que tem time competitivo na Libertadores. E se você for comparar as receitas do futebol, o que vale o futebol brasileiro hoje, o que vale o futebol argentino parou no tempo. O futebol brasileiro já tem quase o triplo de valor de mercado, os times brasileiros, em relação aos argentinos. A gente viu mesmo, eu citei aqui antes, é o time que jogou contra o Flamengo lá na fase de grupos, que o Flamengo perdeu. Central Córdoba. O preço de um jogador era o custo do time Sim. todo, né? Então a gente vê a diferença. E isso vai continuar, que na próxima tem o Platense, que é tão barato quanto, assim, a avaliação de mercado, né, dos jogadores. Bom, agora voltando aqui pro nosso quintal, eu falei aqui, foi semana passada, que até aquele momento, acho que eram 11 times só das séries A e B que tinham interesse em participar daquele grupo de trabalho para discutir arbitral. Aumentou muito. 16 da série A e 11 da série B vão participar. Quer dizer, acho que chama atenção ainda o fato de ter 13 times que não querem participar. Porque como é que os caras, todo mundo reclama da arbitragem. E eles não divulgaram quais, Divulgaram quais agora. Tá. Da série A, aceitaram participar Atlético Mineiro, Botafogo, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória. Não tá aí, por exemplo, o Vasco não tá aí. Quem mais não tá aqui? Tô lembrando aqui do Vasco agora. Fluminense tá? Fluminense tá. Bom, na Série A o Vasco não tá, eu já detectei aqui, tem outros 3 aí que não estão, depois eu vou olhar com mais calma pra verificar os times que não estão. E na Série B, América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Ferroviária, Paysandu, Remo e Vila Nova. Tem 9 times aí que não vão participar, entre eles alguns que disputam acesso. Novo Horizontino, o próprio Goiás, acho que de cara aqui são esses. Times que costumam jogar a Série A, tipo o Atlético Goianiense. Não, o Atlético tá. Ele tá? O Atlético Goianiense tá. Então eu confundi, que eu achei que esses que você falou era que não estão. Não, esses aqui são os que estão. Bom, ao todo esse grupo terá 62 membros, são 21 federações estaduais, 6 integrantes da CBF e da CBF Academy, além dos comentaristas de arbitragem e ex-árbitros Salvo Espínola e Nadine Bastos, e do ex-jogador Paulo Roberto Jamelli Júnior. Primeira reunião marcada para segunda-feira já, no Rio de Janeiro. A CBF vai bancar todos os custos, é um investimento que a CBF faz para tentar iniciar 2026 já com uma resposta em relação à arbitragem. Profissionalização é um negócio que está em discussão, mas não vai ser exatamente agora. O custo é alto. O que a gente vai ter de melhoria já definida aí é a instalação do equipamento do impedimento semiautomático. Mas eu acho que se tiver uma reunião, colocar um padrão, isso é pênalti, isso não é, isso é falta, isso não é, já vai melhorar.
Porque hoje é muito, eu acho que isso eu acho que isso não é. Tem uma coisa que seria muito importante: limitar a atuação do VAR para lances claros, que é o que diz a regra. Isso aqui você errou, vai lá pra você ver. Não é lance assim que eu acho que foi, mas não tenho certeza. Na série, no infantil, juvenil, se não me engano, de seleções, começa a fazer esse teste, né? O treinador tem duas oportunidades de fazer um desafio lá. Então, pelo menos testando já estão. Quem sabe, né, isso possa ser aprovado. Eu acho que seria algo também importante. Acho que seria legal, por exemplo, você limitar a atuação do VAR. O VAR vai atuar quando for um erro claro. Tipo assim, o cara rasgou a camisa do Evair na área e o juiz não deu pênalti, enfim, por algum motivo. Aí o árbitro chama, fala: olha, teve ali um puxão, um lance que me parece claro, vou te recomendar a revisão. Aí ele vai. Você vê que no futebol europeu, que é o que a gente tem de parâmetro, é muito raro o árbitro ir ao VAR em um jogo. Aconteceu ontem em Liverpool e Real Madrid, mas raramente acontece do árbitro ter que ir ao VAR. E nesse lance aí, o árbitro foi bem demais. Manteve a decisão de campo. Foi bem demais, porque no VAR eles queriam dar o pênalti, mas ele percebeu que a mão dele não estava ali para atrapalhar a passagem da bola. A mão dele tá ali porque não tem como cortar. E pra mim o VAR errou, porque não é um lance de erro claro. Por que ele chamou o árbitro ali? O árbitro tá no campo, tá vendo. O mais difícil de tudo, o mais duro de tudo, que aqui no Brasil eles dão. Exato. E aí tem outra questão. A CBF tem a ideia de limitar a 3 revisões no VAR, não é por jogo não, é por rodada. Porque tem jogo, já teve jogo que o árbitro foi ao VAR 5 vezes aqui no Brasileirão. E aí fica parado 3, 4, 5 minutos em cada uma das em cada revisões. Parada, e não chega a conclusão nenhuma, e ainda, mesmo lá analisando as imagens, junto o VAR e o árbitro de campo, e erra a decisão. Sim. Só que só no jogo do Inter, eu falei limitar 3, só que só no jogo do Inter na última rodada foram 3 revisões do VAR. Só num jogo, Inter e Atlético Mineiro. Vamos pro último intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Mata-mata tá de volta, vamos falar de 2 coisas agora: Brasileirão e Liga dos Campeões, que a gente até já deu uns pitacos aqui, da rodada de ontem foi boa. Brasileirão tem hoje 7 partidas e a briga por título, Libertadores e contra o rebaixamento pega fogo. A gente tem Palmeiras, Flamengo e o Cruzeiro correndo por fora ali na briga pelo título, e a briga pela Libertadores, o Mirassol e o Bahia, eu diria que já estão praticamente classificados, só uma tragédia para eles, para que os 2 times fiquem fora. E a gente tem Botafogo, Fluminense, São Paulo, Vasco e Corinthians. Pelo menos, né? Se quiser pode até pôr o Grêmio, embora eu acho que não. A gente até definiu aqui que o ponto de corte do mata-mata na briga pelo Libertadores era o Corinthians, né? Que o Grêmio tá mais distante. Mas matematicamente ainda é possível, né? Mas vamos colocar aí Botafogo até o Corinthians nessa briga. O Corinthians joga hoje contra o Red Bull Bragantino fora, às 7 da noite no Cícero de Souza Marques. No mesmo horário, no Barradão, tem Vitória e Inter. Aí é confronto direto contra a queda. Esse aí vai pegar fogo. O Inter não tem jogado bem, nem em casa, tampouco fora. E a última vez que foi a Bahia, perdeu por 1-0 pro Bahia, mas poderia ter sido demais. E o Inter tem 36 e o Vitória 31. É a chance do Vitória colar ali. E pode terminar a rodada fora da zona, porque se bate o Inter e o Santos perde pro Palmeiras amanhã, o Vitória vai terminar a rodada. E se o Bragantino perde pro Corinthians, o Bragantino também entra na roda pra cair. Que são todos resultados naturais, né? Sim. Não tem nenhum absurdo aí o Vitória ganhar do Inter, o Palmeiras ganhar do Santos e o Corinthians ganhar do Bragantino. Ainda mais o Vitória, né? Que na sede que ele tá de conseguir sair ali. Eu acho que o Fortaleza agora deu uma acordada, né? Mas o Vitória tá mostrando vontade de sair da situação que ele tá, né? De fato. Eu acho que se o Vitória tivesse jogando assim, não estaria nessa situação, Jair Ventura há mais tempo, o Vitória hoje estaria um pouco mais tranquilo. Talvez estivesse na situação que tá o Ceará ali,
uns 38 pontos. Jogou muito bem contra o Cruzeiro. O placar de 3-1 refletiu necessariamente que foi o jogo. Bom, ainda às 7 da noite hoje, na Ilha do Retiro, o duelo dos times que agonizam na zona de rebaixamento. Sport e Juventude. Essa aí é briga de foice no escuro. Os dois não tem muito mais o que sonhar no campeonato. No Newton Santos, 7h30, um jogo muito interessante, Botafogo e Vasco. Curioso, o Botafogo com o David Ancelotti jogando no Newton Santos fez 14 partidas, ganhou só 5. Tem 9 partidas em casa com o David que o Botafogo não ganhou. Olha, eu acho que boa parte disso daí é culpa do John Textor, né? Que fez todo errado o planejamento pro ano. Mas já tava na hora também do David dar uma resposta, né? Teve jogos que o Botafogo era favorito, não venceu, né? Sim. Agora, nesse jogo aqui, pra mim, o Vasco é favorito. Não, é o atual momento melhor dos dois, o Vasco é favorito. Mas já tava na hora, né, dele dar uma resposta aí. Porque apesar das mudanças, de não ter tido planejamento, ele já tem um tempo aí à frente do Botafogo. Eu não coloco o Vasco favorito, não. Porque aqui que ele jogou nessa última partida. Paulo, não, mas e vai jogar dentro do campo do Botafogo, no tapete, né? Então já traz aquela dificuldade. O time vai mal do jeito que foi na última partida. E é um time assim, como a Janaína fala muito, né? Montanha-russa. É uma montanha-russa esse Vasco. Hoje, 8 horas da noite na Arena MRV, tem Atlético Mineiro e Bahia, e na Arena do Grêmio tem Grêmio e Cruzeiro. Galo e Bahia. Se o Bahia vencer esta, já tá definitivo na Libertadores ou ainda não? Matematicamente não, mas muito difícil o Bahia ficar fora, né? Mesmo se perder, porque hoje tá relativamente tranquilo. Tá 4 pontos à frente do Botafogo, 5 à frente do Fluminense e 8 à frente do São Paulo, que é o primeiro time fora da zona de classificação para Libertadores. O grande jogo de hoje talvez seja São Paulo e Flamengo, só que não vai ser no Morumbi, por conta dos shows. Vai ser na Vila Belmiro. E essa rodada é crucial, né? Talvez seja um dos jogos mais difíceis que o Flamengo vai fazer até o final. É uma rodada crucial, mas eu acho que quem vai definir aí o final do campeonato é o Santos. Você acha que vai ser o Santos? Porque o Santos tem jogo contra os 3, né? Você acha que o Santos vai ganhar os 3, perder os 3, ou ganhar 1, perder 2? Não, o Santos tá uma incógnita, né? Não dá pra saber. Um jogo ele joga igual o Real Madrid, no outro jogo joga igual, sei lá, um time da Série D. Mas vamos cogitar aqui um cenário em que o Flamengo perca pro São Paulo. Que, assim, é difícil, mas não é impossível. O Palmeiras vence o Santos. E o Palmeiras vence o Santos, que, se a gente for analisar, hoje é o natural, embora seja um clássico. Não, e aí que eu tô falando, o Santos pode definir o Campeonato Brasileiro, ou vencendo ou perdendo. O Palmeiras vai abrir 4 pontos de vantagem com 7 jogos restando. Precisaria de 2 jogos para perder a liderança. Difícil, se isso acontecer. Eu acho que assim, e se fosse o Flamengo abrir 2 jogos... Assim, qualquer um desses dois que abrir 2 jogos de vantagem, eu acho difícil tirar. Por isso que eu acho que a responsabilidade do Flamengo nas rodadas é maior até que a do Palmeiras. Porque tem que ficar colado, né? Pra não deixar abrir. Porque o Palmeiras pode até abrir mão hoje de uma rodada. Hoje ele pode abrir mão de uma, que ele continua na briga pelo título. Pode ser ultrapassado pelo Flamengo, mas continua na briga pelo título. O Flamengo, se ele abrir mão de uma rodada e o Palmeiras ganha, aí tá complicado. E se fosse o contrário, a mesma coisa, porque os dois times erram muito pouco no campeonato. Mas ambos perderam jogos também que a gente não imaginava que fossem perder, né? Por exemplo, Flamengo perder pro Fortaleza. O jogo que o Palmeiras perdeu em casa pro Bahia. Então, o futebol é uma caixinha de surpresa. Sim, tudo pode acontecer. Amanhã, quinta-feira, 7h30, 3 partidas fecham a rodada. O primeiro desse jogo às 7h30 no Maracanã, Fluminense e Mirassol. Rapaz, se o Mirassol ganhar do Fluminense, que não tá impossível, o Fluminense joga bem em casa, mas não tá brilhando. O Mirassol já foi pra Libertadores. Já chega entre os 4 tranquilo. Sim. E aí tem o clássico, o Choque Rei, Ceará e Fortaleza. 8 da noite no Castelão. Pode definir a vida do Fortaleza, né? E também do Ceará, que se ganhar, se o Ceará não ganhar, cai mais, esquece. né? Mas o Ceará serve pra ele, serve até um empatezinho, tá bom. Sim. Que o rival dele se afunda ainda mais. Sim. E o clássico Palmeiras e Santos.
9h30 da noite no Allianz Parque, fecha a rodada e o Palmeiras vai entrar em campo sabendo do resultado do Flamengo, né? Que é favorável, né, quando isso acontece. Geralmente é. Se tiver um empate do Flamengo, é ótimo. Se o Flamengo estiver ganhando, se o Flamengo ganhar a partida, motiva mais o Palmeiras a vencer, né? Eu acho. Dá mais pressão ainda. Mas o Palmeiras não sentiu essa pressão contra o Juventude. Mas poxa vida, o Juventude, apesar de não podemos desrespeitar o Juventude, o melhor em campo para mim foi o goleiro do Palmeiras, né? Então, mas depois que o jogo tava resolvido nada. Ele pegou umas bolas ali no início que, pelo amor de Deus. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho de Liga dos Campeões. Ontem nós tivemos vários jogos. Rapaz, o Napoli tá num nhaca na Liga dos Campeões, hein? O Napoli vai até bem no campeonato italiano, mas na Liga dos Campeões o time italiano vai muito mal e não consegue vencer. Vou até puxar os resultados de ontem. O Napoli ficou no 0-0. No 0-0 em casa. E tá complicada a situação do time italiano. Vou olhar a classificação aqui dessa fase de liga. Ele tá. Deixa eu ver se ele ainda permanece. Ainda tá na zona de classificação, mas tem os jogos de hoje ainda. Hoje o Napoli tá em 21º com 4 pontos. Ganhou 1, empatou ontem e tem 2 derrotas. Igual o Atalanta, só que o Atalanta joga hoje. Sim. Atalanta até tem uma justificativa que mudou de treinador, perdeu muito jogador, então tá numa reformulação. Ontem teve Napoli e Eintracht Frankfurt 0-0 no estádio Diego Armando Maradona, lá na Itália. Já que você é cultura, por que um estádio lá tem o nome do Maradona? Chamava-se São Paulo. Até na época que o Evair jogou era quando São Paulo. Era São Paulo. Aí quando o Maradona morreu, por ele ter sido o cara que deu os títulos italianos pro Napoli, que não tinha títulos, eles homenagearam o Maradona com o nome Diego Armando Maradona no estádio, no São Paulo. Slavia Praga 0, Arsenal 3. O Arsenal vai muito bem, obrigado, 100% de aproveitamento. Atlético de Madrid 3, União Saint-Gilloise da Bélgica 1. Num dos jogaços da rodada, o Liverpool derrotou o Real Madrid por 1-0, quebrou aquela sequência horrível que vinha o Liverpool perdendo para todo mundo. O Tottenham, Richarlison perdeu o pênalti ontem, mas o Tottenham ainda ganhou de 4-0 com 1 a menos do Copenhague. Olympiacos 1, PSV 1. Juventus, muito mal também a Juventus, 1-1 com o Sporting de Lisboa. No outro jogaço, Bayern de Munique abriu 2-0 com o Luiz Dias e ele foi expulso depois. PSG diminuiu, mas os alemães venceram 2-1 na França. E o Mônaco venceu o Bodo Glimt da Noruega por 1-0 fora de casa. Olha só a classificação. Os times que hoje iriam direto para as oitavas: Bayern de Munique e Arsenal com 100% de aproveitamento. Ainda tem 100% de aproveitamento a Inter de Milão, que joga hoje. Se vencer, o Kairat é favoritaça, né? Vai golear. Do Azerbaijão. A Inter mantém o 100% ao lado de Arsenal e Bayern de Munique. O Paris Saint-Germain ficou com 9 pontos, o Real Madrid tem 9, o Liverpool 9, o Tottenham 8 e o Borussia Dortmund 7. Esses são hoje os times que estão entre os 8 melhores. Aí vem o Manchester City, o Sporting de Portugal, Newcastle, Barcelona, Chelsea, Atlético de Madrid, Karabakh, Galatasaray. Ainda se classificariam PSV, Mônaco, Atalanta, Eintracht Frankfurt, Napoli, Marselha, a Juventus e o Bruch. Estariam fora aí Atlético Bilbao, União Saint-Gilloise, Bodo Glimt, Pafos, Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Olympiacos, Villarreal, Copenhague, Kairat, Benfica e o Ajax. O Ajax está muito mal na temporada toda, né? Não só na Liga dos Campeões. Benfica também, né? Um time considerado grande em Portugal. Ponto. Nada. 3 derrotas até, que joga hoje também. Evair, tchau pra você. Sei que hoje você vai secar o Flamengo, vai torcer pro São Paulo. Só um pouquinho. Vai vestir a camisa tricolor, daquela que você usou na final da Copa do Brasil lá contra o Cruzeiro. Não, perdemos. Vai usar a camisa tricolor. Lá no Mineirão nós perdemos. Usa ela, usa, vai dar sorte. Janaína, tchau pra você. Tchau, até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Amanhã a gente tá de volta com o Mata-Mata, com tudo que rolou na rodada de quarta-feira. Tchau.